Então, gente, como eu mencionei na apresentação do curso, hoje começa o módulo 2, que é focado em lógica de programação, né? E como eu disse, ele não tem como objetivo te ensinar a programar numa linguagem específica. Eu até cheguei a considerar incluir algumas aulas introdutórias de Python, mas devido às limitações de tempo do nosso curso, creio que isso não será possível. Uma alternativa seria contar com a ajuda de algum colega que domine a linguagem e que queira realizar encontros na internet, né, voluntários, né, sem ser requisito da disciplina, demonstrando como implementar em Python os algoritmos que a gente vai estudar. Tá? O mais importante, creio eu, não é você aprender uma linguagem de programação diretamente, mas é compreender os fundamentos da lógica por trás da programação. Esses são conhecimentos universais e aplicáveis a qualquer linguagem. Por exemplo, eu aprendi a programar C++, mas basicamente as mesmas estruturas são transportadas para o Python. Você tem diferenças ali de sintaxe, você tem diferença que você pode ter um pacote em uma linguagem, não tenha na outra, etc, etc. Mas a lógica por trás dos programas é a mesma, né? Então, quando você aprende a lógica da programação, mesmo que você não saiba uma linguagem específica, você consegue saber o que está acontecendo ali, né? E essa aqui é a ideia, né? Apesar disso, eu espero que alguns de vocês se animem com programação ao ponto de dar o próximo passo, que é tentar aprender alguma linguagem. Meu plano para esse módulo do curso é o seguinte, olha só. Aula 6, que é essa daqui, eu vou abordar a noção de algoritmo. A gente vai abordar o conceito de algoritmo e como expressar a solução de um problema em passos organizados, né? Que é a noção de algoritmo. A gente vai discutir a importância de construir algoritmos e analisar alguns exemplos práticos, explorando as diferentes formas de apresentar algoritmos, tá? A próxima aula, na aula 7, seria sobre tipos primitivos. Vamos explorar os tipos primitivos que você usa em programação, né? Inteiro, real, ponto flutuante, booleano, etc. A noção de constante, de variáveis, além da formação e declaração de identificadores para essas variáveis. Discutiremos expressões aritméticas e lógicas. Também veremos o comando de atribuição, as operações de entrada e saída de dados e a organização do código em blocos de código, né? A aula 8 será sobre estruturas de seleção. A gente vai estudar a estrutura sequencial, que é a normal, né, que vem de fábrica, vamos dizer assim, e a aplicação de estruturas de seleção, né, de if-thens, né, como estruturas de seleção simples, compostas, encadeadas, com variantes em suas variantes homogêneas e heterogêneas, estrutura sim, então, se não, seleção de múltipla escolha, etc. Tá? E na aula 9, a gente vai falar de estruturas de repetição, né? Os chamados loops. Aí a gente vai falar sobre repetição com teste no início, repetição com teste no final, com variáveis de controle, né? De comparar diferentes tipos de estrutura de repetição, etc. Já na aula 10, que é a última desse módulo, nós vamos falar de estrutura de dados. A gente não vai entrar tanto em profundidade nas noções de estrutura de dados, mas a gente vai falar de variáveis compostas homogêneas, unidimensionais, bidimensionais, né? Como declarar, como manipular. Depois a gente vai falar de variáveis multidimensionais, né? Bidimensionais como vetores, multidimensionais como matrizes e também como declarar e como manipular, tá? Como eu disse na apresentação do curso, o material base para essa parte do curso é
o livro Lógica de Programação, a construção de algoritmos e estrutura de dados com aplicações em Python, né, de Forbelloni e Eberspacher. Eu escolhi essa obra, né, porque eu achei que a didática é bem acessível e pela boa integração entre conceitos teóricos e exemplos práticos em Python, né? Na pasta da nossa bibliografia tem a edição anterior desse livro, tá? Que não inclui as aplicações em Python. Mas, de qualquer forma, né, infelizmente, elas não serão contempladas nesse nosso curso. Ainda assim, todo o conteúdo essencial sobre lógica da programação está na edição anterior desse livro, tá? Para essa aula, a leitura recomendada é o capítulo 1 desse livro, chamado Introdução à Lógica de Programação. Começando, né? Como a disciplina que a gente vai estudar se chama Lógica de Programação e eu sou professor de Lógica na universidade, eu achei interessante refletir sobre o que essas duas áreas têm em comum. O livro do Forbelloni traz uma seção intitulada O que é Lógica, logo a primeira seção do capítulo, né? Mas eu acho que não achei muito boa, para ser sincero, acho que ela trata o tema de maneira muito superficial. A lógica, de maneira geral, busca identificar, representar e avaliar raciocínios válidos por meio de estruturas formais precisas e verificáveis. Seu foco não é descrever o modo como o ser humano pensa no dia a dia, mas sim determinar quais formas de argumentação são válidas, ou seja, quais conclusões se seguem necessariamente de certas premissas. Para isso, a lógica contemporânea utiliza linguagens artificiais, semelhantes à da matemática, que são construídas justamente para evitar problemas comuns da linguagem natural, como a ambiguidade e a falta de precisão. Vamos ver alguns exemplos, né? Entregue o trabalho cedo. Cedo aqui é um termo vago. Cedo quanto? Antes das 8? Antes das 8 para a maioria das pessoas é cedo. Para quem acorda às 5 da manhã talvez não seja. Será que é cedo antes da data final? Né? Então você tem uma ambiguidade aqui e tem uma vagueza. Viu o homem com um binóculo. Quem estava com o binóculo? Você ou o homem? Você viu o homem que estava com o binóculo ou você, com o binóculo, viu o homem? Então, na linguagem do dia a dia, a gente costuma resolver essas questões de vagueza e de ambiguidade a partir do contexto. Por exemplo, se eu falar a palavra banco, dependendo do contexto, eu sei se é um banco de praça ou um banco para depositar dinheiro. Já na lógica, precisa estar tudo claro, sem margem de interpretação. Para isso que serve a linguagem artificial da lógica. Eu sempre falo, às vezes, para os meus alunos, que quando a gente está fazendo lógica, a gente está brincando de Spock, né? A gente está brincando de falar tudo de maneira muito clara e sem pressupor nada, né? Sem deixar nada no contexto. Então, por isso que os sistemas lógicos usam símbolos, regras, estruturas que eliminam a incerteza. Já na lógica de programação, compartilha esse mesmo ideal, a busca da clareza, precisão e coerência, mas com um objetivo um pouco diferente. Aqui o foco é construir algoritmos, ou seja, sequências bem definidas de passos. Então, um algoritmo é uma sequência bem definida de passos, sequência finita e bem definida de passos, que indica exatamente o que deve ser feito, de modo que qualquer pessoa ou computador consiga entender ou executar. Ou seja, um algoritmo é uma sequência de instruções que seja finita e definida e que não requer interpretação, vamos dizer assim. Elas são todas instruções bastante óbvias. Nesse contexto, a exigência de precisão tem uma justificativa até mais forte. Os computadores não lidam bem com ambiguidade ou com informações implícitas. A diferença entre lógica formal e lógica de programação além do objetivo, né? Um trata de sequências de instruções, o outro trata de argumentos, está na forma de avaliação. A lógica lógica contemporânea tem formas de avaliação de argumentos ou de afirmações formais, né? Dedução natural, tabuleau semântico, tabela de verdade, etc. No caso da lógica de programação, a gente não tem. Primeiro, a gente não lida com a noção de validade. A noção que está em jogo aqui é eficiência, né? O algoritmo ele cumpre ou não o propósito dele, e quão
quão bem ele cumpre, ele demanda muito recurso computacional ou não. E também a linguagem de programação por si só, a lógica de programação por si só, não possui um mecanismo interno de avaliação, né? Para verificar se um algoritmo funciona, a não ser que você seja mais experiente e consiga só ler e entender se ele está funcionando ou não, muitas vezes a gente vai precisar implementar esse algoritmo em alguma linguagem de programação e testar. Mas a ideia aqui, mais ou menos, é a mesma. Por exemplo, no caso da lógica, o raciocínio, por natureza, é algo abstrato e intangível, né? Então, a gente torna esse processo palpável ao expressá-lo através da fala ou da escrita, seguindo as regras de algum idioma ou as regras de uma linguagem natural, né? Então, está chovendo em português, it's raining. Em inglês, transmitem a mesma ideia, mas em linguagens distintas. Na programação, ocorre algo semelhante. Você pode ter o mesmo algoritmo expresso em diferentes linguagens, mas é o mesmo algoritmo. Tá? Você pode ter implementações diferentes do mesmo algoritmo. Você pode pegar um algoritmo que a gente vai expressar aqui, a gente vai chamar de pseudocódigo. Você pode implementar ele em Java, em Python, em C++. Certo? Por isso estou dizendo, a gente vai estudar o pensamento por trás da linguagem, para estudar os algoritmos que a gente vai poder implementar ele em diferentes linguagens, né? Então, para aprender a linguagem tem uma questão sintática, tem uma questão de regras da linguagem que vai estar fora aqui do nosso curso. Mas eu acho isso interessante, porque se a gente fosse estudar essas linguagens diretamente, talvez nós nos perderíamos em detalhes técnicos, né? Detalhes, jabuticabas daquela linguagem, vamos dizer assim. Python você não declara variável. No Java você declara variável, né? Então no Java você tem que terminar com um ponto em vírgula cada frase. Sei lá, no Python não, né? Então são pequenos detalhes que são importantes para quem vai implementar algum algoritmo naquela linguagem, mas que por si só não são tão importantes quanto a estrutura do algoritmo, que é o que a gente vai estudar. Então é nesse ponto que entra a lógica da programação. Ela nos permite capturar um algoritmo de forma clara e direta, sem nos distrair com as particularidades de uma linguagem de programação específica. Né? Assim a gente consegue focar em como resolver um problema antes de nos aprofundar em questões técnicas de implementação. Mas você pode perguntar novamente, né? O que é um algoritmo? Já que o propósito da lógica da programação é desenvolver algoritmos que sejam consistentes e eficazes. Mas o que é um algoritmo, né? De maneira geral, um algoritmo pode ser definido como uma sequência de instruções, né, de etapas finita, né? Então a sequência tem que ser finita, claramente descritas, né, como eu falei antes, e livres de ambiguidade, ou seja, é uma sequência que até mesmo o computador pode entender. Tá? Então ela tem que ser muito direta. E ela tem que ser elaborada com o objetivo de resolver algum problema ou alcançar uma meta bem determinada. Cada instrução deve ser suficientemente explícita para que qualquer pessoa ou computador possa executá-la sem margem de interpretações equivocadas. Além disso, o algoritmo precisa conduzir de maneira confiável ao resultado esperado em um tempo limitado. Em outras palavras, ele deve ter um fim definido e produzir uma solução precisa sempre que ele for seguido corretamente. Embora o termo algoritmo não seja muito comum no vocabulário cotidiano, apesar de que está entrando, né, da maneira errada, as pessoas falam algoritmo como sendo uma entidade, né, e não uma sequência de regras. O conceito está presente em diversas situações da nossa vida cotidiana. Por exemplo, o exemplo mais simples, mais óbvio que todo mundo dá é o da receita de bolo. Então, a receita de bolo traz uma lista de ingredientes e uma série de instruções que devem ser seguidas em uma ordem determinada para que o resultado final seja o esperado. Em outras palavras, a receita descreve o que deve ser feito, como fazer e com qual finalidade. Exatamente o que o algoritmo faz ao construir uma solução lógica. Tá? Então, a receita de bolo, se ela for escrita de maneira clara e direta, ela é um algoritmo. Tá? Então, o algoritmo é algo bastante corriqueiro, tá? Não é
uma entidade que cuida do seu feed do Facebook, né? Ao construir algoritmos, né, repetindo, é essencial definir ações objetivas bem especificadas e realizáveis que conduzam a partir de um ponto inicial até um resultado claro e previsível dentro de um tempo limitado. Em resumo, o algoritmo serve como um modelo de execução, uma estrutura orientada à resolução de problemas. E mais importante, ele precisa ser confiável, ou seja, sempre gerar o mesmo resultado quando executado sob as mesmas condições. Aí você pode me perguntar, né? Por que construir um algoritmo? Como eu havia dito, o papel central do algoritmo é representar, de forma clara e estruturada, o raciocínio lógico presente na resolução de um problema. E ao fazer isso, nós vamos deixar de lado temporariamente, apesar de que nem tanto, né? A gente meio que sabe quais são os tipos de coisas que tem numa linguagem, a gente vai expressar o nosso algoritmo já para facilitar a transposição para uma linguagem. Mas a gente vai deixar de lado vários detalhezinhos da linguagem, como regras de sintaxe ou comandos próprios das linguagens, né? E com isso é possível focar exclusivamente na essência do problema e na lógica da solução, sem distrações causadas por detalhes de implementação. Então, por exemplo, muitos livros, né, como, por exemplo, o Artificial Intelligence and Modern Approach, ele tem vários algoritmos de linguagem de inteligência artificial, como backpropagation. Mas ele expressa o algoritmo não em nenhuma linguagem específica. Ele expressa o algoritmo num tipo de pseudocódigo, como a gente vai usar aqui. E aí cabe ao estudante entender o que está sendo, qual é o algoritmo e expressar numa linguagem específica. Então, o que a gente está fazendo aqui não é algo muito estranho, tá? Muitas vezes é o que ocorre nos próprios livros de computação. O processo de converter um algoritmo em um programa funcional, por exemplo, em Python, recebe o nome de codificação ou implementação. E é isso que a gente não vai fazer a princípio. Então, em nosso cotidiano, a gente já executa as tarefas em ordem lógica, ou seja, executa algoritmos sem perceber. Né? Se essas ações forem descritas, né, como no caso da receita de bolo, passo a passo, elas são um algoritmo. Tá? E qualquer pessoa que seguir essas instruções vai agir da mesma forma e obteria o mesmo resultado. Vamos aqui dar um exemplo. Isso aqui é um algoritmo. Troca de lâmpada. Quais são a lista de instruções? Instrução 1, pegue uma escada. Instrução 2, posicione a escada embaixo da lâmpada. Posição 3, pegue uma lâmpada nova. Instrução 4, suba na escada. Instrução 5, retire a lâmpada velha. Instrução 6, colocar a lâmpada nova. Né? Então, como no português, o algoritmo ele vai ser lido, né, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tá? Você vai executar primeiro essa primeira instrução, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, depois a sexta. Tá? Então, na programação, a gente chama essa sequência de sequência de controle, ou seja, uma estrutura que define a ordem que as instruções devem ser lidas e realizadas. Esse encadeamento define o ponto de partida e o que deve acontecer em seguida até o final da execução. Então, a princípio, a ordem que as coisas vão ser lidas é de cima para baixo, como a gente lê um texto. Tá? Mas a gente vai ver que existem maneiras de você manipular essa sequência de controle para fazer seu algoritmo funcionar melhor. Então, se a gente for avaliar esse primeiro algoritmo, trocar a lâmpada, percebemos que ele tem um objetivo definido, que é trocar a lâmpada, e ele tem uma ordem tem uma ordem de instruções a ser seguida, né? Todas as instruções são bastante claras e precisas, né? Então, por isso ele é um algoritmo. Mas ele não é um algoritmo muito bom. Por quê? Primeira coisa, ele não testa se a lâmpada que vai ser trocada está funcionando antes de trocar. Então, será que a gente quer realmente trocar a lâmpada se ela estiver funcionando do jeito que está?
as instruções seriam executadas de qualquer forma. Não é o computador, como eu falei, o computador, ele não tem lá muitas sutilezas. Tá ali a instrução, ele vai executar. Ele não tem senso comum como nós temos, né? Pra gente é senso comum, que a gente vai trocar a lâmpada, a gente vai testar primeiro. Pro computador não, a gente tem que deixar tudo claro, porque ele não tem senso comum. E aí você pode ter essa questão. E se a lâmpada estiver funcionando, será que a gente deve trocar mesmo? Parece que não, né? Então esse algoritmo aqui, do jeito que está escrito, ele não leva em conta a possibilidade da lâmpada estar funcionando. Para contornar essa limitação, a gente tem que incluir uma verificação, ou seja, um teste condicional. A gente vai falar de testes condicionais depois, mas a gente tem que colocar o seguinte, olha, se a lâmpada estiver funcionando, não estiver funcionando, retira a lâmpada velha e coloca a lâmpada nova. Se ela estiver funcionando, não faça nada, né? Então, a versão aprimorada desse algoritmo seria esse aqui. Trocar a lâmpada com teste. Perceba que aqui ele foi adicionada essa linha aqui, ó. Se a lâmpada não acender, então suba na escada, retire a lâmpada queimada e coloque a lâmpada nova, né? Então agora estamos associando as ações a uma condição específica. Então essas ações aqui, você vê que tem uma indentação, né? Esses daqui eles estão mais à esquerda e esses daqui eles estão um pouquinho mais para dentro, né? A gente está usando isso aqui para querer dizer que essas ações aqui, elas estão subordinadas a essa daqui. Então, se esse teste aqui retornar positivo, essas três coisas vão ser feitas. Se esse teste aqui retornar negativo, então nada que está subordinado a ele vai ser lido. Basicamente essa é a ideia, tá? Então, como eu falei, estamos associando as ações a uma condição específica. Se a lâmpada não acender, ou seja, se essa condição for verdadeira, a lâmpada estiver queimada, o algoritmo vai realizar a troca da lâmpada, né? Realizando as instruções, subir a escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Porém, se essa condição for falsa, a lâmpada estiver funcionando, as ações que estão subordinadas a esse teste não serão executadas. E a lâmpada que está em bom estado não será trocada, tá? Então, o que foi adicionado no algoritmo foi o que eu chamei de teste seletivo. Uma verificação que decide, com base no resultado de uma condição, quais ações vão ser realizadas. Caso a condição seja verdadeira, as ações do C, né, o que estão indentadas mais para dentro ali, né? As linguagens usam de diferentes maneiras para expressar isso. Algumas usam chaves, botariam uma chave aqui, uma chave aqui. No caso do Python, é só mesmo a indentação. É isso que eu falei, mas a gente não vai ficar se apegando a esses detalhes, né? Então, se a condição for verdadeira, as ações que estão sob o C serão executadas. Se ela for falsa, o algoritmo vai simplesmente pular essas etapas e seguir o fluxo das ações. Aqui no caso ele vai terminar, porque não tem nada depois. Mas aqui se tivesse outra ação aqui, vamos dizer que tivesse outra ação aqui, ele chegou aqui, o teste deu negativo, ele vai pular para essa. Ele não vai fazer essas daqui, tá? Esse algoritmo aqui ainda não é muito bom. Porque, perceba, não seria melhor a gente testar se a lâmpada está quebrada antes de pegar a escada, né? Então, novamente, aqui a gente tem um senso comum. Óbvio que a gente vai testar isso antes. Mas aqui o computador não. O computador está indo pegar a escada, está colocando embaixo da lâmpada, está indo buscar uma lâmpada nova, e depois que ele vai testar, né? Então, esse algoritmo aqui seria melhor se a gente pegasse essas duas coisas aqui, né? E jogasse aqui para cima. A gente vai primeiro acionar o interruptor, e se a lâmpada não acender, aí que a gente vai fazer isso tudo. Aí aqui no caso, essas coisas aqui teriam que ser jogadas aqui para dentro do C, né? Ou seja, intentada. Ela está subordinada assim. Então, o algoritmo melhor seria
testa, né? Vamos tentar ligar. Se a lâmpada não acender, então, pegue uma escada, posicione a escada embaixo da lâmpada, pega a lâmpada nova, suba na escada, retire a lâmpada queimada e coloque a lâmpada nova. Esse seria um algoritmo melhor. Por quê? Porque é mais eficiente. Esse algoritmo aqui, do jeito que está, a gente está fazendo um monte de coisas, vamos dizer que a lâmpada esteja funcionando. A gente fez um monte de coisas desnecessárias aqui, ó. Né? E essa coisa de fazer coisas desnecessárias faz diferença na computação. Por quê? Porque o computador, ele não tem velocidade ilimitada, né? Você tem um programa que ele faz um monte de coisa desnecessária, ele vai ser mais lento. Claro, isso aqui seria um programa besta, não vai fazer quase diferença nenhuma. Mas quando você está fazendo uma coisa muito pesada, vai ficar lento, vai consumir mais memória, etc, etc. Então aqui, o algoritmo melhor seria, como eu falei, começar ele acionando o interruptor. Se a lâmpada não acender, aí você faz todas essas coisas. Agora, se a lâmpada acender, se a lâmpada acender, ou seja, se essa condição aqui retornar negativa, aí o algoritmo ele vai pular para o que está depois da condição. Aqui, no caso, não tem nada. Então, ele vai simplesmente terminar. Ele vai acionar o interruptor. A lâmpada acendeu, pronto. Acabou o programa. Se ela não acendeu, vamos fazer mais coisa. Tá? Agora, o algoritmo ele parece bem melhor. Certo. Então, existem várias formas de resolver um problema. No caso do problema de trocar a lâmpada, isso significa que existem várias soluções válidas. A gente viu duas, pelo menos. A gente viu três, na verdade. Viu um que fazia tudo, viu um que testava a lâmpada antes e viu um que testava a lâmpada antes de tudo. Então, as três resolvem. Se eu estou com a lâmpada queimada, eu vou trocar a lâmpada nos três casos. Só que algumas são melhores do que as outras, né? Então é importante lembrar que, embora todas as soluções sejam corretas, o bom senso e o domínio da lógica de programação nos ajuda a escolher a solução mais eficiente, que no caso era a terceira. A melhor abordagem, a solução mais eficiente, será aquela que, com o menor esforço e maior objetividade, atinge o resultado esperado, ou seja, efetue a troca da lâmpada de forma simples e rápida, né? E sem precisar trocar quando não for necessário. Então, a solução lá do nosso último algoritmo, ela parece adequada, mas ela não contempla a seguinte possibilidade: e se a lâmpada nova também não funcionar? Né? Então, vamos dizer que eu estou com a lâmpada quebrada. Aí eu testei, ela não acendeu. Aí eu fui lá, peguei a escada, botei embaixo da lâmpada, peguei uma lâmpada nova, troquei, etc. E se a lâmpada nova estiver quebrada também? Do jeito que está ali, depois que eu trocar, deixa eu só abrir aqui de novo. Do jeito que está aqui, né? Uma vez que eu peguei a escada, posicionei a escada embaixo da lâmpada, busquei uma lâmpada nova. Isso aqui nem devia estar aqui, né? Aqui tá. Esse aqui é um erro do livro, tá? Aqui ele moveu para cima e esqueceu. Eu acho. Não tem por que acionar o interruptor ali. Aí eu subi na escada, retirei a lâmpada queimada, botei uma nova. Uma vez que eu fiz tudo isso aqui, para esse algoritmo, pronto, acabou o trabalho. Não tem mais nada depois. Ele vai só parar. E ele não vai testar se a lâmpada nova está funcionando. E se não funcionar, ele não vai trocar de novo. Ele vai trocar uma vez só. Né? Então, uma melhoria a esse algoritmo seria permitir que a troca fosse realizada quantas vezes fosse necessário até encontrar uma lâmpada nova que funcione. Isso garantiria que, em situações em que a primeira lâmpada substituída não estiver funcionando, né, a primeira lâmpada que eu botei de substituir, né, a lâmpada nova não estiver funcionando, o objetivo de ter uma lâmpada funcional seja atingido. Então, uma solução para esse algoritmo seria o seguinte. Essa aqui já, seria eu ficar iterando, né, a situação assim, ó. Vou acionar o interruptor, a lâmpada não acendeu. Então eu vou pegar a escada, posicionar embaixo da lâmpada, buscar o interruptor, acionar o interruptor. Não sei porque tem aqui isso aqui.
subir na escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Se a lâmpada nova não acender, então vou retirá-la, né? Seria eu ficar repetindo essa instrução várias vezes. Só que, em primeiro lugar, gente, isso aqui não é nem um algoritmo. Por quê? Porque ele não termina. Quantas vezes eu tenho que repetir? A princípio, não tem nenhum número finito que seja a quantidade de vezes que eu tenho que repetir, né? Pode ser que a primeira não esteja funcionando, pode ser que a primeira e a segunda não esteja, pode ser que a primeira, a segunda, a terceira não estejam. E então aqui, primeiro, não é um algoritmo porque ele não tem fim, não é uma sequência finita de passos. Segundo lugar, também não tem um critério de parada, né? Então, por exemplo, se eu troquei a lâmpada, a primeira já funcionou, ele vai ficar toda hora testando aqui. Se essa lâmpada não acender, então, né, não tem necessidade disso. Então, aqui a gente precisa especificar uma condição de término e utilizar alguma estrutura diferente para a gente conseguir expressar essa mesma ideia que a gente está querendo num conjunto de instruções infinitas, né? Então, como a gente está fazendo aqui, o que a gente está repetindo a mesma coisa, o que a gente quer fazer é o seguinte: a gente precisa repetir esse mesmo conjunto de ações, né? Que vai esse conjunto de ações aqui. Tirando isso aqui, né? Que eu não sei porque está aqui. A gente quer repetir esse conjunto enquanto a lâmpada nova não estiver funcionando. Enquanto a lâmpada não estiver funcionando. Se não estiver funcionando, a gente quer voltar para o começo, né? A gente quer, quando chegasse aqui, a gente colocou a lâmpada nova. A gente queria voltar para cá. Se a lâmpada nova não acender, então faça isso de novo, né? Aí botou outra nova. Voltar para cá. Se ela não acender, troque de novo. A gente queria fazer isso. A gente queria ficar, olha só, fazendo um loop. A gente queria fazer isso, um loop, né? Sempre que não funcionou, a gente volta o loop, faz de novo, volta o loop, faz de novo, até a hora que funcionar, a gente cessa o loop, né? Tô usando esse nome loop porque exatamente o nome que chama isso, tá? Então, então a gente quer um fluxo de execução que, após cada tentativa de colocar a nova lâmpada, o algoritmo retorne automaticamente ao teste da lâmpada sem necessidade de repetir o bloco manualmente, né? Então, em vez de a gente repetir o bloco, a gente vai mexer no fluxo de execução, tá? Lembra que eu falei para vocês que inicialmente o fluxo é assim, a não ser que a gente utilize algumas estruturas que a gente vai ver agora, que são os loops, que faça o fluxo voltar. Então, a gente vai colocar, para a gente fazer isso, a gente vai colocar um comando que manipule o fluxo de execução para ele voltar e ficar voltando até que a lâmpada seja trocada e funcione, né? Só que é importante, a gente precisa sempre garantir que o número de repetições seja limitada. Senão o computador vai ficar repetindo para sempre e ele vai ficar em loop, né? Ele não vai parar, ele vai continuar calculando para sempre, até a memória dele acabar e ele vai travar. Tá? Então a gente precisa introduzir um critério de parada. O teste será interrompido, por exemplo, quando a lâmpada acender. Esse critério de parada, na verdade, não é nem ideal, porque pode ser que todas as lâmpadas que eu troque sejam todas queimadas, né? Então, nesse caso, se eu tiver infinitas lâmpadas em casa e todas queimadas, meu algoritmo não vai parar nunca. Então, na verdade, um critério bom de parada aqui seria até que a lâmpada acenda ou acabe meu estoque de lâmpadas. Supondo que meu estoque é finito. Mas vamos desconsiderar esse ponto aqui para a gente ficar mais simples, tá? Então a gente vai usar aqui uma estrutura de repetição que será interrompida quando a lâmpada trocada acender. A gente vai fazer isso aqui, ó. Então, a gente vai começar igual, né? A gente vai acionar o interruptor, fazer o teste condicional. Se a lâmpada não acender, a gente vai pegar a escada, taranã, taranã, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Agora, aqui, isso aqui também, ó. Isso aqui não devia estar aqui. Aí isso daqui, ele deveria estar aqui. E aqui deveria ter um outro teste de si. Mas não está muito bom esse algoritmo, não.
É... Tá, beleza. Não, não precisa não. Na verdade, a gente vai colocar esse interruptor, esse aqui, no final. Beleza, então vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai acionar o interruptor. E é bastante interessante sempre fazer isso, tá? Tentar se colocar no lugar da máquina e, e ler o algoritmo, né? O que o computador vai fazer? Ele vai acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então ele vai pegar uma escada, posicionar embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, né? Na verdade, isso aqui também, né? Na verdade, isso aqui acho que tá ruim, tá? Porque aqui, ele não tá buscando, ele tem que buscar uma lâmpada nova. Vamos dizer aqui que eu busque todas as minhas lâmpadas, né? Teria que estar buscando todas as minhas lâmpadas para eu ir trocando uma por uma. Ou então, toda vez que ele não acendeu, eu teria que buscar uma lâmpada nova e subir. Aí, beleza, vou pegar a lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada queimada e colocar a lâmpada nova. Aí, aqui a gente teria aqui. A gente teria que acionar o interruptor duas vezes. A gente teria que acionar o interruptor depois de trocar a lâmpada nova. Aí, se ele der ligado, esse loop aqui vai pular. Que o loop é só enquanto a lâmpada não acender. Se ele não funcionar, a lâmpada nova, aí ele vai. Enquanto essa lâmpada não acender, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar essa lâmpada e colocar uma nova. Supondo que quando eu busquei aqui, eu busquei logo todas as minhas lâmpadas, né? Vou colocar a nova. Aí depois eu vou acionar o interruptor aqui no final desse loop. Se ele acender, aí o loop ele vai voltar para cá, mas como essa condição vai dar falsa, ele vai pular. Se continuar não acendendo, aí ele vai retirar a lâmpada queimada e trocar por uma lâmpada nova e vai ficar repetindo isso aqui até a lâmpada acender. Tá? Isso aqui depois a gente vai chamar de while loop. Tá? É enquanto. Enquanto tal condição for verdadeira, faça isso. Fique em loop. Enquanto essa condição for verdadeira, fique em loop. Quando ela for falsa, pare o loop. Né? Agora, o que a gente faria, então, se a gente quisesse fazer isso tudo, mas a gente quisesse testar diferentes soquetes, né? Eu tenho a lâmpada da sala, a lâmpada do quarto, são 10 soquetes. Como é que eu faço isso? A solução mais imediata, novamente, seria repetir o algoritmo 10 vezes. Para o soquete 1, faça tal e tal. Faça isso aqui tudo. Para o soquete 2, faça isso aqui tudo. Para o soquete 3, né? Só que, novamente, também, a gente pode utilizar outra estrutura de controle de fluxo que nos ajuda a responder essa questão. Né? Então, a gente tem aqui, ó, né? Primeiro, a gente pensa em fazer isso daqui, né? 10 vezes. Vamos dizer que são 10 soquetes. Mas é uma coisa muito pouco econômica, né? Vai ficar um código gigante para ficar repetindo. São as mesmas instruções que eu estou repetindo várias vezes, né? Então, em vez de copiar 10 vezes a instrução, o que a gente faz? Imagina que a gente poderia fazer isso, talvez a gente tivesse um algoritmo que fizesse isso 1 milhão de vezes. E aí, eu vou repetir 1 milhão de vezes, né? Só para contar até 1 milhão, humanamente, né? Quantas vezes você já repetiu o código, ia ser terrível. Então, em vez de a gente fazer isso, a gente vai alterar a estrutura sequencial para ela fazer isso 10 vezes. Né? E aí seria isso aqui, ó. Né? Tem maneiras diferentes de fazer. Aqui ele fez com o while loop, né? Ele fez com o while loop e isso aqui tá errado, tá? Isso aqui deveria estar aqui, ó, nessa indentação aqui, né? Então, ele fez com o while loop aqui e botou um contador aqui no final, né? Quando esse contador chegar em 10, né? Enquanto a quantidade de sockets for menor que 10, então ele vai testar no primeiro. Aí quando chegar aqui no final, ele vai... O contador agora é o contador antigo mais um. Como eu dava no primeiro, agora eu vou para o segundo. Aí eu vou repetir isso aqui novamente. Quando chegar no final, ele vai... do segundo mais um. Eu vou para o terceiro. Aí quando chegar no
no 10º, ele vai parar, né? Então, aqui ele utilizou um while loop, né? Mesmo loop anterior, mas ele botou no final um contador, né? E como eu disse, está errado aqui, tá? Esse ir para o próximo socket tem que estar dentro do aqui, dentro da indentação do while, né? Esse daqui está dentro do se e esse aqui tem outro while, né? Então você vê que tem vários níveis aqui. Esse daqui, ele deveria, na verdade, até coloquei errado aqui. Ele deveria estar aqui, ó. Ele deveria estar no mesmo nível desses aqui, tá? Aí até eu coloquei aqui o algoritmo correto, ó. Pessoal aí que entende de programação, vê se essas correções que eu fiz do livro estão certas. Eu acho que sim, tá? Mas como eu disse, eu não sou aquele programador profissional, tá? Eu tô só o que o meu senso comum me diz aqui, tá? Então, quando a quantidade de sockets testado for menor que 10, enquanto ela for verdadeira, o conjunto de ações vai ficar trocando as lâmpadas, próximo socket e próximo socket. E o ciclo vai continuar se repetindo, socket por socket, enquanto essa condição permanecer verdadeira. Só que perceba que no final do loop, desse while aqui, o final desse while é aqui, né? Ele sempre... Então vamos dizer que o número do socket seja n. Né? Então a gente vai começar o primeiro socket, né? A gente vai começar com n igual a 1. Chegou aqui no final, ele vai botar... Você vai atribuir... n vai ser n mais 1. Se o n era 1, agora o novo n é 2. Quando o n for 2, ele repetir isso aqui de novo, o novo n vai ser 3. Aí quando chegar no 10, ele vai parar. Né? É basicamente isso aqui que ele está fazendo. Então ele usou um while loop com um contador. Eu poderia usar o que chama de um for loop. Né? Poderia assim, do socket 1 ao 10, faça o seguinte. E vai de 1 a 1. Então, para o 1, para o 2, né? É outra estrutura que a gente vai estudar também depois, tá? Então, por enquanto é isso, gente. Vamos nos acostumar com essas ideias aqui de algoritmo, de manipular a sequência de leitura. E a gente, né, nessa aula a gente partiu de um problema simples e cotidiano, que é a troca de uma lâmpada para introduzir conceitos fundamentais na construção de algoritmos. Então, inicialmente, ele desenvolveu uma sequência linear de ações, onde cada passo era executado após o outro, sem desvios. E essa forma direta, né, como eu falei, é chamada de estrutura sequencial. Em seguida, percebemos que nem sempre todas as ações precisam ser realizadas. Isso nos levou à introdução de estruturas seletivas, o if, né, que permite tomar decisões com base em condições, ou seja, executar um conjunto de ações apenas se uma dessas condições for verdadeira. Mais adiante, a gente notou a necessidade de repetir certas ações até alcançar o resultado esperado. A gente utilizou estruturas de repetição, que permite o mesmo bloco ser repetido várias vezes, né? O mesmo bloco de instruções com base em alguma condição, ou então um número, né? No caso de alguma condição, é um while com condição, né? Geralmente com contador, ou um número definido de vezes, que aí seria um for, né? Uma repetição controlada por contador. Ao final, aplicamos essas ideias a um problema mais amplo, né, de testar 10 sockets. Com isso, vimos as estruturas básicas, né, que são sequência, seleção, repetição, como elas se combinam para formar um algoritmo. Eu ia parar a aula aqui, mas eu lembrei de uma coisa, tá? Que é como representar o algoritmo, né? Na vida real, a gente resolve esses problemas com muita facilidade. A gente baseia na nossa experiência, no bom senso, na intuição. Então, na vida real, a gente resolve muitos desses problemas com facilidade. Nós nos baseamos em nossa experiência, bom senso e intuição. Porém, um programa de computador, como eu disse, não possui essas habilidades. Ele executa exatamente o que foi instruído para ele executar, sem interpretar ou improvisar. Por isso, ao escrever um algoritmo, a gente precisa adotar uma postura lógica e literal. Como eu falei aqui, a gente tem que brincar de Spock, de Star Trek, né? Devemos ler as instruções como se não houvesse margem para interpretação. O computador não vai imaginar o que a gente quis dizer, nem intuir
o que seria mais inteligente de fazer. Ele simplesmente vai executar o que está escrito, mesmo que isso pareça absurdo para nós, né? Para ele não parece nada. Então, essa mudança de mentalidade pode ser estranha no início, porque a gente está acostumado a tomar decisões intuitivas, né? No entanto, a lógica de programação nos convida a pensar como uma máquina, ser rigoroso, prever cenários, testar exceções e garantir que cada caminho esteja coberto de forma clara e explícita, né? Isso resulta em algoritmos mais precisos, confiáveis e reutilizáveis, além de desenvolver um raciocínio mais claro, objetivo e estruturado. Útil, imagino eu, também em outras áreas. Então, penso que esse curso também tem uma coisa de ginástica mental, né? Da mesma forma que a gente treina o corpo para ele estar em forma e poder correr ou fazer outras coisas do dia a dia, essa aqui também é um tipo de treinamento da mente, certo? Então, na prática, cabe ao programador, que é o construtor de algoritmos, antecipar todas as situações possíveis e descrevê-las com clareza, lógica e precisão, garantindo que a solução funcione de maneira completa e repetível, né? Para representar o algoritmo, aqui a gente vai usar o português mesmo, né? Contudo, não podemos empregar toda a riqueza gramatical da língua, porque ela traz ambiguidade. Como eu falei, na lógica, a gente troca uma linguagem menos ambígua por uma linguagem menos expressiva. O português ele é ao contrário. Ele é muito expressivo, mas ele é ambíguo. Essa ambiguidade serve, por exemplo, para fazer poemas, etc, etc, que a gente não consegue fazer nem com linguagem de programação, nem com lógica, né? Então, a gente tem que controlar um pouquinho a ambiguidade, né? Então, para evitar essas ambiguidades, a gente vai adotar um conjunto de regras que restringem e estruturam o uso do português na escrita do algoritmo. Então, isso aqui que eu chamei de pseudocódigo, né? Ou pseudolinguagem estruturada, que se aproxima intencionalmente das linguagens de programação real. Então, nós já está fazendo a restrição aqui com coisas que tem nas linguagens reais. If loop, condição, né? O if, o for loop, o while loop, tudo isso tem nas linguagens, tá? Então, a gente está convenientemente utilizando essas estruturas na nossa pseudolinguagem, porque depois vai ficar muito mais simples de adaptar para uma linguagem real, né? Que, como eu disse, esse processo de adaptar é a codificação ou a implementação, certo? Então, até aqui, nós compreendemos o que é um algoritmo e agora estamos prontos a escrevê-los, né? A partir da próxima aula, vamos introduzir alguns conceitos novos e definir algumas regras do nosso português estruturado, do nosso pseudocódigo. Então, vejo vocês lá. É isso, um abraço.